eu sou Felipe, discente do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará. E hoje venho apresentar o meu trabalho, cujo título é Equações Diferenciais e suas aplicações. Bom, diversos fenômenos naturais podem ser descritos cientificamente por meio de equações diferenciais, isto é, equações que envolvem uma função desconhecida e suas derivadas. Logo, surge o objetivo deste trabalho, isto é, compreender e dominar aspectos introdutórios centrais da teoria das equações diferenciais e, consequentemente, determinar soluções, muitas vezes aproximadas dessas equações, com o auxílio de métodos numéricos e computacionais. Uma ferramenta recente e adequada à obtenção de tais resultados é o ambiente de desenvolvimento integrado FreeFrame++. E para melhor entendimento de como esse software obtém as soluções aproximadas das equações diferenciais, desenvolveu-se o estudo sobre a técnica por ele utilizada, isto é, o método dos elementos finitos. Bom, dando prosseguimento ao estudo do MEF, iniciado no período anterior, 2019-2020, observou-se que para problemas bidimensionais, a estrutura para aplicação do presente método é análoga ao caso unidimensional. Desse modo, a filosofia por trás dessa técnica consiste em obter a formulação fraca do problema a valores no contorno associado ao problema original, discretizar o problema, podendo expressá-lo de maneira aproximada através de uma reunião de número finito de elementos, tendo assim a representação matricial denominada de modelo de elementos finitos, onde, da esquerda para a direita, correspondem a matriz de rigidez, o vetor de deslocamento e o vetor de carga. Além disso, ressalta-se que, no caso bidimensional, a triangulação do domínio deve satisfazer as seguintes condições. Primeira, a reunião de todos os elementos deve formar o domínio aproximado que aproxima o domínio original. Segunda, os elementos não devem se sobrepor. E terceira, os vértices de um elemento nunca ocorrem ao lado de outro elemento, como ilustra a figura ao lado. De posse desses resultados preliminares, pode-se analisar como o FreeFrame++ calcula a solução da equação de Poisson, ou seja, para uma dada função f de x, y, determinar uma função u de x, y que satisfaça as seguintes igualdades, onde ΔΩ é o contorno do conjunto aberto limitado ω contido em R2, e ΔU é a soma das derivadas parciais de u em relação a x e em relação a y. Ao lado, a sequência de comandos escrita na linguagem do FreeFrame++ e presente em seu manual calcula a função u quando f de x, y é igual a x vezes y e o seu domínio ω é um disco unitário. Analisando linha por linha, tem-se, na primeira linha, define-se o contorno do domínio ω, isto é, o conjunto C formado por todo par xy, tal que x é igual a cosseno de t, y é igual a seno de t, onde t varia entre 0 e 2π. Na segunda linha, a triangulação TH de ω é gerada automaticamente por Boyd-Mesh C50, utilizando 50 pontos no contorno C. E essa geração de malha é baseada no algoritmo de Delanoy-Voronoi. Na terceira linha, fspace VH-TH-P1 define VH como sendo o espaço de funções contínuas afins em XY em cada triângulo de TH. Na quarta linha, define-se o IV como funções contínuas afins por partes. Na quinta linha, define-se analiticamente o lado direito de f, usando a palavra-chave func. Na sexta linha, o tempo atual em segundos é armazenado na variável real CPU. E na sétima linha, o problema é resolvido. Na oitava e nona linha, corresponde a seguinte equação matemática variacional, que é a forma fraca do nosso problema, para todo V que está no espaço de elementos finitos VH e 0 no contorno C. Na décima linha, define-se a condição de contorno de Dirac. Na décima primeira linha, a visualização do isos-valores de U é feita de acordo com a ilustração ao lado. Na décima segunda linha, o tempo de computação, sem considerar os gráficos, é escrito no console, e assim como a sexta linha, pode-se desconsiderá-la. Desse modo, ver-se através deste exemplo introdutório como o FreeFrame++ executa sem dificuldades as etapas exigidas pelo MEF, favorecendo, pois, o estudo das equações diferenciais. Portanto, a compreensão das demais funcionalidades do FreeFrame++ possibilitará a edificação e/ou a novas análises das equações diferenciais, justamente por, ao estar baseado no método dos elementos finitos, que é robusto e aplicável a domínios elaborados, favorece o desenvolvimento de estudos nesse âmbito e, consequentemente, na determinação da ou das soluções, muitas vezes aproximadas dessas equações. Gostaria de agradecer ao meu professor, orientador Dr. João Rodrigues e aos demais patrocinadores.